que não parecia nada com uma mansão, mas sim com um vale. Aquilo realmente deixou o nosso protagonista muito frustrado, sem entender o que estava acontecendo naquele lugar, já que basicamente tudo ali tinha desaparecido e uma cratera gigantesca tinha se formado naquele lugar. Nesse instante, então, o nosso protagonista ficou preocupado com a Miss Belly, que era aquela elfa, perguntando se ela estaria bem nessa situação, já que era claro que não. Mas então, vemos que essa elfa percebeu que o Mestre 75 tinha chegado naquele lugar, e ela então começou a ativar algo que começou a sair do chão, basicamente um tipo de espinho que começou a surgir na frente do nosso protagonista, e era algo bem grande e estranho. O robô até mesmo perguntou se aquilo era para dar as boas-vindas ao Arthur, porém ele nem mesmo conseguia falar lá atrás com todo aquele cansaço, dizendo então com poucas forças que deveria ser. Então após isso, eles aproximaram o nosso protagonista daquele vidro estranho, então ele simplesmente foi sugado para dentro daquele lugar, junto com os três, e de repente eles apareceram em outro lugar. E nesse mesmo eles só se perguntavam aonde eles tinham ido parar, já que foi aleatoriamente o lugar aonde eles pararam, e sem contar que eles não sabiam como eles tinham chegado lá, simplesmente só encostaram no vidro. Porém, naquele instante, tinha algo pulsando bem distante deles, e até mesmo Feng perguntou que barulho era aquele. Mas 75 começou a ficar muito assustado, vendo que a sua elfa estava chamando por ele. Ele nesse mesmo instante olhou para trás em direção à voz e viu que ela estava realmente muito bem, e ela, percebendo que ele estava ali, simplesmente começou a abraçá-lo, dizendo que muitas coisas tinham acontecido. Ela até mesmo começou a chorar, dizendo que provavelmente deve ter sido muito difícil para o nosso protagonista enquanto ele esteve lá fora, já que ele estava todo acabado. O robô, porém, começou a dizer que, olhando para aquela mulher, dava vontade de começar a escrever uma canção de amor, enquanto Feng abaixou a cara e começou a chamar o robô de idiota. Porém, nesse momento, o nosso protagonista começou a perguntar o que tinha acontecido com a masmorra e principalmente como a Belly e o boss tinham saído da masmorra. Ela, porém, começou a dizer que o principal motivo para ela ter saído é porque, na verdade, ela não era um daqueles monstros de masmorra, mas sim o efeito causado por um equipamento. Porém, o nosso prota ficou muito em choque descobrindo que a sua amada, na verdade, era um efeito de um equipamento. Mas também tinha outros equipamentos que apareciam após ele morrer, mas inusitadamente ela era um dos mais poderosos. E o que literalmente aparecia após a sua morte era um capacete, e não era qualquer capacete, era basicamente o capacete do próprio boss. E vemos então que o pai boss começou a conversar com ela, dizendo que aquele lugar seria completamente destruído logo, e a Belly deveria fazer um esforço para poder ir lá fora e assumir o controle de um dos cadáveres e colocar esse capacete nele. Assim, o equipamento ainda permitiria e ela poderia existir lá fora enquanto ela estivesse viva. Isso poderia ser entregue com segurança para o 75. Ele até mesmo já tinha aceitado seu destino, e já que ele não poderia escapar, poderia ao menos deixar algo para trás para o seu filho. Ele até mesmo começou a dizer algo como se fosse um testamento, dizendo que mesmo que eles não fossem parentes sanguíneos, ele realmente era E mesmo também sendo extremamente rebelde, ele ainda tinha ótimas lembranças com ele durante os 3 anos em que ele esteve ali, e ele realmente evitou dele se sentir sozinho ou até mesmo entediado, dizendo que até talvez inconscientemente tivesse pensado nele como seu filho há algum tempo atrás, ordenando então a Belly para que fosse, e ele disse que ainda tinha algumas coisas para cuidar naquele lugar. Ele então tentou se comunicar com o garoto, porém ele não estava conseguindo, pensando então que ele sempre tinha que cuidar dele, independente do que estava acontecendo. Então, nesse mesmo instante, ele se aproximou do nosso protagonista e viu que ele estava naquela situação, percebendo então que essa seria a última vez que poderia ajudá-lo. Porém, o nosso prota realmente estava começando a gostar dele, chamando aquele velho de idiota por ter feito tudo isso. E após o nosso protagonista perceber a morte do seu maldito velho, ele literalmente desmaiou e desabou naquele chão. Feng, porém, começou a perguntar à orelhuda se ele realmente estava bem. Ela disse que estava sim, apenas estava muito frágil e o poder que seu pai tinha concedido a ele estava lentamente desaparecendo do seu corpo.
Porém, aquele robô começou a observar a situação e a pensar a respeito do que estava acontecendo. Então, de repente, ele começou a andar em outra direção e perguntar se aquele era o equipamento definitivo do qual eles tinham falado. Feng então começou a pensar que então o barulho que eles estavam ouvindo na verdade era o corpo que ela estava usando. E ela então disse que para garantir que o cadáver que ela estava controlando não apodrecesse, ela precisava fornecê-lo constantemente com energia para poder mantê-lo vivo. Ela teria que continuar fazendo isso até que o Mestre 75 retornasse de volta. Então simplesmente deitaram ele em uma mesa e deixaram ele lá descansando. Porém Feng perguntou quando que ele poderia acordar novamente. Mas ela começou a dizer que isso dependia completamente do próprio Mestre 75, já que era ele que iria decidir quando ele iria despertar novamente. Que agora, o Mestre 75 teria que aprender a lidar com um corpo sem poderes mágicos, e agora realmente seria muito mais difícil. Porém, Feng perguntou como seria esse lidar, e após ele ouvir a explicação, ele foi se sentar em um lugar, e nesse momento ele começou a ficar pensativo a respeito daquilo, e o robô chegou para ele perguntando se realmente ele não iria completar a sua missão. Ele então começou a ficar em silêncio, e essa basicamente era a sua resposta para o nosso robô. Então, basicamente o nosso protagonista estava em coma. Então pegou um comunicador e entregou para Feng, dizendo que ele deveria acionar ele quando ele estivesse pronto para agir, e até mesmo disse para que cuidasse bem do Arthur enquanto ele estivesse descansando. E o Mr. 9 após isso se despediu de Feng e falou para que ele tivesse boa sorte durante essa jornada. Aquele robô viu com base na sua memória que tinha algo que ele precisava fazer em um lugar. Então que aquele robô pousou em um lugar que na verdade era o início de todos os heróis. Basicamente, naquele mesmo lugar que o nosso protagonista entrou, e a dungeon ficou muito mais perigosa que o normal, onde os iniciantes precisavam completar a dungeon para poder passar de nível. Ela então começou a conversar com o nosso protagonista mesmo estando inconsciente, e ela começou a dizer que mesmo sabendo que ele passou por muita coisa, ela ainda gostaria que ele resistisse e continuasse vivo. Ela até mesmo começou a dizer que o Mestre Devo não queria que ele soubesse, mas tudo o que ele queria era que realmente o nosso protagonista herdasse o capacete e vivesse em paz no mundo Moro. Enquanto isso, ela segurava a mão do nosso protagonista, dizendo que não queria realmente que o Mestre Devo desaparecesse assim do nada, chorando muito e pedindo para, por favor, o nosso prota acordar e salvar o mestre dela. Até mesmo começou a dizer que se a mansão começasse a existir novamente, com certeza o mestre dela seria revivido, enquanto ela gritava pelo Mestre 75 enquanto soluçava muito. E tamanha tristeza por seu mestre ter morrido, mas nem mesmo o semblante do nosso protagonista mudava com essa situação, já que basicamente ele aparentava estar hibernando naquele lugar. E de repente vemos que a parte mais sombria do nosso protagonista começa a dizer para que os seus outros eus se movessem dali e saíssem da frente. E nesse momento ele começa a entrar no meio deles e dizendo que todos deveriam sair daquele lugar. E de repente vemos que ele conseguiu encontrar o nosso protagonista. E a única coisa que ele falava é que eles não poderiam deixar algo tão importante como aquele capacete para qualquer pessoa que chegasse naquele lugar. Pressionando então a mão ao nosso protagonista e falando para que ele se levantasse daquele lugar, já que já estava na hora dele começar a agir, enquanto os outros eus dele estavam atrás simplesmente observando tudo aquilo. Então, a parte mais maléfica dele perguntou se ele estava certo a respeito daquela questão, porém o nosso protagonista continuava no chão sem simplesmente responder nada. Mas estranhamente, o nosso prota estava há tanto tempo lá que o seu cabelo tinha até mesmo crescido de repente. Porém, sua outra cara metade começou a dizer que só poderia ajudar o 75 até ali. Ele podia no máximo estender a mão a ele, mas a decisão de quem prevalecia era a dele no final. Ele até começou a dizer que o seu pai tinha sido morto e ele também. E agora deveria estar saindo a sua forma mais superior ainda. E o nosso prota estava bem cabisbaixo, dizendo que se nem mesmo os 75 mais fortes conseguiram lidar com tudo isso, como ele poderia em sua nova forma sem nenhum poder. E essa parte dele começou a dizer que desde que o nosso protagonista tinha acordado na mansão, ele realmente testemunhou de tudo o que eles passaram, e essa era a experiência compartilhada de todos eles. E depois de inúmeros ciclos e inúmeras mortes,
vez, ele se perguntou do que ele ainda poderia ter medo nessa situação. A mão para o nosso protagonista mais uma vez e dizendo que ele deveria ir e experimentar para talvez conseguir vencer isso. Dizendo então que ele realmente poderia ser um dos mais fortes dos 75, aliás, ele foi o que superou tudo e ainda se manteve vivo no final. Então, basicamente, essa era a chance dele de mostrar que ele poderia ser capaz. Quando então na mão dele mesmo, porém no mesmo instante que ele tocou, tudo desapareceu e basicamente o nosso protagonista estava 0 bala agora. Então, ele de repente acordou naquele lugar que ele estava, com o cabelo crescido e com a roupa até mesmo um pouco mais velha. Pedindo então desculpas principalmente a Belly por ter preocupado ela por todo esse tempo. Vemos que depois dessa situação, Feng ainda costumava passar lá para ver como o nosso protagonista estava. Então, eles foram tomar um banho. Então, após toda essa situação, Feng perguntou ao nosso protagonista, já que ele dormiu por tanto tempo, o que ele planejava fazer agora. Ele, porém, começou a dizer que o poder que ele tinha realmente não existe mais, então ele não era tão forte quanto era antes. Mas Feng até mesmo começou a dizer que ele tinha deixado para o nosso protagonista um dos equipamentos mais fortes daquele mundo, então talvez ele pudesse ser útil. Mas o pior que podia acontecer é que aquele equipamento só poderia ser usado por uma pessoa no nível 100. E, infelizmente, as atribuições do nosso protagonista eram completamente afetadas, já que ele era uma brecha. Então, ele estava preso no nível 1, basicamente para sempre. E ele achou que nunca seria capaz de usar aquele equipamento graças a isso. Feng até começou a zoar o nosso prota, dizendo que ele era realmente muito podre de sorte. E ele tinha muito a usar para realmente não ter nem o mínimo para poder usar algo. Ele então até mesmo começou a se culpar que talvez se não fosse ele naquele lugar, a senhorita Hilda e o Jean ainda talvez seriam vivos. Porém Feng também se culpava, já que talvez o Miau Miau poderia ter morrido de fome no hotel, já que ele também se considerou um inútil por não poder proteger ninguém naquela situação. Os dois então começaram a ficar bem deprês depois de pensar em tudo isso. Mas algo inusitado aconteceu e alguém apareceu atrás dos dois, perguntando se eles conseguiram se controlar. E quando eles observaram meu parceiro, era a Hilda e o seu irmão. E sem contar que ainda por cima, ele tinha trago o Miau Miau junto deles. E mesmo o nosso protagonista acreditou que isso estava acontecendo. Feng, porém, vendo aquela situação, ele só conseguiu se preocupar com o cachorro dele. Ele mesmo se preocupou com a Hilda e com o Jean. Então, o Miau Miau começou a correr em direção ao nosso prota. Porém, o cachorro estava muito forte e acabou até mesmo empurrando o Feng para debaixo da água, e o nosso protagonista ficou assustado com a força daquele cachorro. Nosso protagonista então, Arthur, começou a ficar muito feliz, já que eles estavam realmente bem saudáveis e não tinha acontecido nada com eles. Porém, ele perguntou como que eles tinham sobrevivido a tudo aquilo e naquela situação. Porém, ela começou a dizer que o operador chamado Cell salvou a ela e o Jean no último segundo possível, lançando eles para fora daquela dungeon. E naquele mesmo instante, Jean começou a dizer que após eles terem escapado de tudo aquilo, eles acabaram se deparando com alguém inusitado. Basicamente, era o homem que estava sendo instruído pelo Cell, o seu discípulo. Então, vemos que realmente o operador morreu, infelizmente. Mas é isso aí, vida que segue. Então o nosso protagonista basicamente começou a perguntar quem era aquela pessoa que estava atrás dele. Ele tinha um semblante bem estranho, já que ele tinha o cabelo pintado como o MC Brinquedo. Então ele começou a dizer que ele era um dos operadores, dizendo também que seu mestre era Cell e achou que pudesse ajudar eles dessa vez, já que o seu mestre gostaria que ele tivesse feito isso. E de repente, vemos que o nosso Mr. 9 tinha entrado naquela dungeon, e ele realmente nunca pensou que isso poderia ter acontecido, já que ele estava naquele lugar novamente, e ele tinha encontrado os cientistas naquele mesmo lugar, totalmente transformados em monstros. Porém, ele tinha algo que poderia fazê-los retornar ao normal, e aquela conexão fez algo muito inusitado, simplesmente um choque que saiu do robô
começou a entrar em contato direto com o sangue daqueles cientistas. Mas infelizmente eles não voltaram à vida e continuaram mortos. Então alguma coisa começou a acontecer de estranho, já que aquele choque começou a ser guiado para uma porta que estava sendo direcionada à eletricidade. Então ele pensou que aquilo só poderia ser coincidência, mas ele queria acreditar que realmente ele tinha guardado aquilo para, no caso, eles sobrevivessem. Então, após isso, Feng pegou aqueles óculos que ele tinha guardado após aquele mestre operador ter entregado para ele, e ele entregou então ao seu discípulo. Feng até mesmo pensou que ele não fosse aparecer sozinho naquela situação, já que principalmente ele teria que lidar com duas brechas. Porém, esse homem começou a dizer que ele tinha uma boa noção de toda a situação, então ele sabia o que ele estava fazendo por ali. E então, nesse instante, Feng começou a dizer as últimas palavras que o operador tinha dito a ele, dizendo que elas eram que ele se orgulhava dele como seu discípulo. E nesse momento, ele até mesmo começou a chorar enquanto segurava os óculos do seu mestre, e ele mesmo não aguentou, chorando pra caramba. Feng só pensava que aquilo era tão excessivo que parecia até mesmo ser falso, enquanto aquele homem só gritava e chorava que ele se importava com ele. Feng, porém, nessa situação, começou a dizer que sabia como ele se sentia, mas, nesse momento, ele precisava ir e seguir a sua jornada. O operador então começou a perguntar aonde Feng iria nessa situação. Mas o mais interessante é que, basicamente, Feng queria viver em paz, e para isso, ele precisaria realizar algo ainda possível em sua vida. Basicamente, ele ainda queria salvar aquele mundo, mas Arthur era a sua única família restante naquele mundo, e agora ele tinha deixado toda a luta para ele. Ele, porém, começou a dizer ao operador que não deveria contar aquilo para ninguém, já que ele era partir em uma viagem para poder encontrar o seu amigo. Então, ele partiu nessa jornada para encontrar o Mr. 9 e poder resolver tudo que não foi resolvido. E agora, diante dessa situação, o nosso protagonista se encontrava com um operador na frente dele e ele basicamente tinha acabado de despertar e não sabia basicamente o que fazer. Ele até mesmo perguntou. Porém, nesse mesmo momento, o operador virou para ele e disse que talvez tivesse uma solução para o seu problema. Porém, ele perguntou como que isso seria possível, já que ele estava nessas circunstâncias. Então, de repente, ele começou a dizer que ele era realmente um cara muito melhor comparado ao seu mestre, dizendo também que se ele não tivesse realmente essa capacidade, nem mesmo teria arriscado a sua vida e traído a organização para que ele trabalhava há tanto tempo. E de repente, ele ativou um botão na maleta a qual ele estava segurando e, meu parceiro, literalmente eu acho que saiu um PC gamer daquele lugar, porque o bagulho era incrível. Então, ele começou a dizer que com a mecânica de sistema, ele conseguiria resolver isso fácil. Até mesmo a Elfa começou a ficar muito animada, dizendo que ela nunca na vida dela tinha visto um equipamento de operador para corrigir lacunas. E realmente o nosso prota, vendo aquilo, viu que parecia realmente muito legal. Mas infelizmente, o operador disse que ele tinha que enfiar aquele troço na garganta dele, lá ele. Então, ele começou a dizer que com certeza não iria fazer isso, perguntando se na verdade não tinha outra forma, já que a sua garganta era muito sensível e eu poderia vomitar completamente em cima dele. Porém, o cara começou a dizer do nada que já tinham vomitado nele e ele não deveria se preocupar, já que ele era profissional naquilo. E agora o nosso protagonista tinha voltado completamente à sua humanidade, mas o mais interessante que estava acontecendo é que ele estava tentando fugir de tudo aquilo enquanto a Elfa segurava ele e o operador tentava enfiar aquilo pela garganta dele. Ele até mesmo começou a chorar dizendo que não aguentava aquela sensação horrível de vomitar, dizendo que era muito nojento. Porém, de repente, algo muito inusitado aconteceu, meu parceiro. Ele até mesmo parou de chorar, já que de repente ele recebeu um beijão na boca. E simplesmente a Hilda começou a beijar o nosso prota, na intenção de distraí-lo. E foi nesse momento que até Jean ficou envergonhado com essa situação toda, pensando que a sua irmã era na verdade uma tarada.
Então, após isso, eles conseguiram distrair o nosso protagonista. Ele até mesmo ficou todo vermelhinho vendo tudo aquilo, enquanto ela disse que agora ele estava pronto. Porém, ele até mesmo esqueceu tudo que estava acontecendo, já que ele estava até vendo borboletas, pensando que realmente era muito melhor do que vomitar. Porém, meu parceiro, a vida não é feita de morangos, e enfiaram aquele troço na garganta do nosso protagonista, e a elfa até começou a ficar feliz, já que agora ele poderia voltar ao nível 100. Aquele homem então começou a digitar em seu computador após ter inserido aquilo no nosso protagonista e começou a dizer que ao corrigir aquele problema, iriam permitir que ele retornasse ao nível 100 e todas as suas habilidades seriam novamente desbloqueadas, mas não manteriam o limite de experiência, e quanto àquele modo que era ativado nas dungeons, não poderia ser fechado mesmo assim, depois de ter sido aberto, e eles então deveriam fazer algo a respeito disso, já que se eles encontrassem qualquer monstro no caminho, causaria muitos problemas a eles, já que os monstros sempre ficavam 2 vezes mais fortes do que o normal. A elfa até mesmo disse àquele operador que se chamava Shade para ele se apressar, já que o mestre Telecico não estava aguentando mais aquilo. E então, após um tempo, ele começou a sorrir, dizendo que realmente ele tinha conseguido. E então, com um clique, agora tudo estava completo. E agora, com tudo isso, ele tinha recebido a seguinte mensagem: parabéns, seu nível foi atualizado para 100. Após isso então, eles começaram a perceber que Feng não estava naquele lugar e perguntaram para onde ele tinha ido. O operador então começou a mentir, dizendo que não sabia e nem tinha visto ele, então não deveriam perguntar para ele. Jean até mesmo perguntou o motivo dele estar tão nervoso assim, já que não tinham perguntado nada pra ele. E de repente nosso protagonista começou a se levantar com as roupas que Jean tinha emprestado para ele, e ele agradeceu por tudo isso. Jean, porém, começou a olhar para ele como se quisesse as roupas de volta, dizendo que não tinha problemas nenhum, mas ele realmente só estava emprestando para o nosso protagonista. Porém, ele começou a dizer que ele realmente pediu para a Belle ajustá-los para ele, então não iria servir mais em Jean. Então, ele começou a andar em direção àquele capacete para poder pegá-lo, e ele começou a dizer que iria vestir aquilo e depois iria encontrar uma bela masmorra para poder começar a subir de nível. E a única coisa que o nosso protagonista pensava é que o nível 100 não era o suficiente para poder pisotear God até a morte. Falando então que iria fazer com que essa pessoa que estava controlando o mundo sofrer 100 vezes mais do que eles tinham sofrido durante todo esse tempo, nessa jornada que eles passaram. Aquele capacete começou a se encaixar na cabeça do nosso protagonista, e meu parceiro, ele tinha ficado muito bonitão. E ainda por cima, o operador começou a ver aquilo e realmente agora ele estava parecendo um boss. Nesse momento então, o nosso prota começou a dizer que seu pai deveria esperar por ele, já que ele logo estaria chegando. Dizendo então que logo ele iria conseguir trazer ele de volta e também aquela mansão. Vemos que após o nosso protagonista ter conseguido adquirir aquele capacete, simplesmente se passaram 5 meses enquanto ele estava na dungeon, e vemos que Feng também estava em uma jornada, principalmente para poder encontrar o Mr. 9 mais uma vez. Durante essa jornada, Feng acabou encontrando um homem que estava rindo dele e dizendo que estava vindo logo um saque muito bom por aí. Ele até mesmo começou a dizer que o caminho dos heróis não era o mesmo que antes, e matar outros jogadores por dinheiro e equipamentos era muito mais eficiente do que lutar contra monstros em uma masmorra. Feng, porém, ouvindo tudo aquilo, continuou andando sem nem se importar com nada. Porém, aquele homem estava na sua direção e dizendo que ele era um pirralho e que ele deveria se ajoelhar quando visse ele. E de repente, Feng passou por ele sem nem se preocupar, dizendo que se ele não quisesse morrer, deveria continuar calado. Porém, aquele homem nessa situação perguntou quem ele era para falar assim com ele. Nesse momento, ele começou a gritar dizendo que deveria ir ali e falar com ele, enquanto ele ativava sua habilidade secreta para poder atacar o nosso Feng, e ele de repente se transformou em um lobo gigantesco e saltou em direção a Feng e tentou então arranhá-lo. E Feng, nessa situação, mesmo parecendo que o homem era forte, ele nem se importou e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Porém, quando de repente a garra daquele monstro começou a chegar
perto de Feng. Ele então disse que tinha avisado, mas agora já era tarde demais para ele continuar vivo, ativando então a sua habilidade e fazendo com que aquele lobo desaparecesse em questão de segundos, já que as tripas e o seu sangue começaram a voar como se fossem ketchup no ar. Então Feng continuou seguindo seu caminho, dizendo que esse pessoal estava mais burro do que o normal. Ele até mesmo começou a dizer que se soubesse que o caminho era tão chato assim, ele teria ido com o Mr. 9 desde o começo para a volta. Porém, de repente, uma montanha apareceu na frente dele e parecia que ela estava meio camuflada e bugada ao mesmo tempo. Isso era algo muito estranho e só poderia ser o lugar que Mr. 9 tinha indicado. E com o mais próximo, ele foi chegando mais e mais, aquela montanha foi desaparecendo e de repente se transformou em um lugar secreto. Feng, observando tudo aquilo, só se perguntou como ele fez aquilo tão rápido naquele período tão curto de tempo. E ele então após isso conseguiu entrar com muita tranquilidade, já que eles conheciam ele, e então um homem começou a dizer que ele era na verdade muito bem-vindo àquele lugar, chamando ele até mesmo de mestre. Porém, o mais estranho é que o Mr. 9 tinha conseguido basicamente um exército gigantesco em tão pouco tempo, e ele começou a perguntar como ele tinha feito isso. Então, ele chegou se apresentando para o Feng, dizendo que ele estava ali. Feng então começou a perguntar como que Mr. 9 tinha conseguido mais de 50 pessoas para trabalharem para ele. Mr. 9 então disse que logo ele veria o motivo e perguntou sobre o Arthur, se ele na verdade não estava com Feng. Feng, porém, continuava pensando que o nosso protagonista não conseguiria retornar com o seu poder, e ele pensava que ele já tinha passado por muita coisa e não queria mais que ele se envolvesse ou até mesmo fizesse parte de tudo aquilo, então ele decidiu vir sozinho para aquela batalha. Mr. 9, porém, começou a dizer que realmente Feng não tinha mudado nada, mesmo assim ele continuava sendo leal como sempre, mas se ele deixasse de fora Arthur, eles ficariam sem poder de fogo para poder lutar. Então começou a perguntar o que tinha acontecido durante esse tempo que ele esteve fora, e se os inimigos tinham feito algum movimento durante esse tempo que ele não esteve ali. Então ele começou a mostrar algo para o Feng, dizendo que ele deveria olhar aquela filmagem, dizendo também que foi capturada pelo drone que ele mesmo fabricou, informando também que essa foto tinha sido tirada na zona C do deserto. E estranhamente, na foto ele viu algo que parecia um personagem e uma pessoa tentando pegar uma banana, os caras transformando no mundo Lego. Mas o robô Mr. 9 começou a dizer que na verdade o mundo Morgue já estava sendo transformado e o inimigo estava tentando transformar o mundo inteiro em um jogo completamente dominado por eles, e a partir disso só haveria terras fazendeiras e as pessoas teriam menos pensamentos e ideias, e elas teriam muito mais controle, e assim eles teriam muito mais controle sobre esse mundo. Dizendo então que se dessa vez eles realmente tivessem sucesso, eles nunca mais teriam outra chance de conseguir derrotá-los, já que basicamente eles transformariam o mundo inteiro em pessoas burras. Feng então começou a perguntar qual era o plano para poder resolver todo esse problema. Porém, ele de repente começou a dizer que gostaria de experimentar algo diferente dessa vez. E Feng ficou bem curioso para saber o que realmente era, olhando com uma cara bem assustadora, já que esse cara só costumava fazer maluquice. E então, vemos que ele estava se aproximando de uma sala. Ele começou a dizer que tinha uma surpresinha lá para ele, dizendo que agora o negócio ia ser sério. Ele então disse que iria responder a pergunta dele a respeito do que ele tinha perguntado, como ele conseguiu tantas pessoas para ajudar ele, e tudo isso era por causa das pessoas que estavam nessa sala. Então, que realmente foi necessário um grande esforço para convencê-los. Realmente, todos os que estavam reunidos nessa sala eram considerados os maiores líderes do governo mundial. E então, basicamente, o nosso Mr. 9 começou a agradecer, dizendo que tudo isso era graças a ele e ao Pirralho do 75. Até mesmo a irmã mais velha da Hilda veio conversar com o Feng, porém ele simplesmente começou a dizer que ela não precisava agradecer nada a respeito da sobrevivência dos seus irmãos, dizendo que foi tudo responsabilidade própria deles. Feng então nesse momento começou a perguntar qual era o motivo desses heróis supremos, como ela, serem realmente convencidos pelo número 9 a trabalharem juntos. Ela, porém, começou a dizer que eles na verdade não tiveram outra escolha, já que o Mr. 9 contou tudo sobre eles e sobre o Criador, dizendo que realmente foi um choque descobrir tudo aquilo.
Feng, porém, começou a perguntar qual era o real motivo dela ter acreditado nele, já que principalmente ele não acreditaria nele tão facilmente assim, se as suas memórias próprias não tivessem sido recuperadas. Ele nunca acreditaria nas palavras de Mr. 9. Porém, ela disse que pelo azar deles, eles acabaram experimentando pessoalmente o poder desse tal Deus. Feng, porém, não entendeu nada do que estava acontecendo, então ela começou a explicar que, na verdade, eles acabaram tendo um verdadeiro confronto contra aquele cara, já que basicamente todo o exército deles estava sendo completamente aniquilado por aquele homem. Só deles se aproximarem um pouco, ele conseguia derrotar todos eles, e basicamente o que estavam fazendo era tentar todos reunidos ao redor daquela masmorra para realmente lutar pelo equipamento mais forte. Mas independente de tudo isso, e ela conseguiu perceber que de repente aquela mansão gigantesca desapareceu na frente de todos eles, já que as maiores famílias estavam lutando para poder recuperar aqueles recursos, e de repente vemos que aquele cara estava andando por lá. E nem mesmo eles sabiam que esse homem tinha tudo a ver com o desaparecimento daquela masmorra. Então o guerreiro mais poderoso da família, que era considerado o general, apareceu na frente daquele cara, perguntando se ele tinha alguma coisa a ver com aquilo que tinha acontecido. Até mesmo a sua general disse que talvez, se fosse aquele homem, eles tinham a guerra basicamente ganha. Então, aquele homem começou a gargalhar na frente daquele guerreiro que aparentava ser muito poderoso. E ele então começou a perceber que tinha algo de errado com aquele cara, e de repente ele começou a dizer que iria acabar com ele com apenas um golpe. Então ele começou a digitar algo rapidamente, e nesse instante o ataque começou a surgir, e nesse momento aquele guerreiro tentou ao máximo para poder se defender daquele ataque. Porém, aquele ataque era tão poderoso, mas tão poderoso, que fez com que o seu corpo fosse destroçado em questão de segundos, mesmo sendo considerado um dos mais fortes da família. E nesse momento, aquele homem continuou sorrindo enquanto chovia muito sangue. A general, porém, ficou muito angustiada de ter perdido um dos seus melhores soldados e visto aquele poder de repente. Ela até mesmo se perguntou se realmente aquilo era verdade, já que Hall, um dos heróis supremos, assim como ela, sem nenhum esforço foi derrotado. Ela então preparou seu ataque para poder destruir aquele cara rapidamente, sem que ele percebesse que ela estava ali. Então ela disparou um dos seus ataques mais poderosos em direção a ele. Só que nesse momento aconteceu algo muito inusitado. Simplesmente a bala começou a ir na sua direção perfeitamente. Só que ele gerou um escudo em volta do seu corpo que fez com que nem mesmo a fumaça alcançasse ele. Nesse instante então ela começou a ficar desesperada, até mesmo a suar frio, já que aquele cara conseguiu bloquear aquele ataque poderosíssimo com um simples escudo. Aquele homem, porém, começou a rir e começou a dizer também que tinha outro herói supremo por perto, e pensou que talvez seria um exagero se ele a matasse também, mas de repente ele começou a criar uma arma super poderosa. Ele, porém, pensou que seria uma ótima ideia, então ele começou a atualizar a arma para a versão 2.0, dizendo que não importava o que acontecesse com aquele mundo mesmo, e então ele apertou o gatilho em direção àquela mulher, e de imediato o ataque que ele disparou sobre ela foi 100 vezes mais poderoso do que o que ela tinha atirado sobre ele. Aquela mulher, percebendo que teria que desviar de qualquer jeito, ela desviou rapidamente e por pouco daquele ataque que destruiu quase tudo que estava no seu caminho, e de repente aquele cara voltou a resetar todos os soldados que estavam por lá. Basicamente resetar, não, matar, porque esse cara era um monstro sem coração. E ela, a partir disso, decidiu recuar para bem longe daquele lugar, e foi aí que, a partir desse momento, eles acabaram encontrando com o número 9, que realmente contou tudo a eles, explicando a história do início ao fim. Nesse instante, Feng, porém, achou engraçado que esse tal Deus parecia um plebeu, mas tinha um poder realmente extraordinário, e mesmo com todos ali, ele continuou achando que eles não teriam capacidade de vencê-lo. E nesse momento, ela começou a dizer que esse era o ponto, e realmente ainda havia uma esperança. Então nesse momento, Feng começou a pensar o que poderia ser, e na real, tinha algumas cápsulas naquele lugar, e simplesmente o Mr. 9 começou a explicar que ele usou o sangue 23,5, que era metade coletado no passado, e extraiu um pouco da força da Fórmula E, e ele planejava injetar isso em todos eles para que eles não tivessem medo do inimigo, e basicamente eles não seriam resetados com o poder dele.
E aquela mulher disse que a única coisa que ela queria fazer era dar uma bala no meio da cabeça daquele cara. Era a única coisa que realmente ela queria, retalhar ele. Então o plano para derrotar esse monstro tinha sido novamente iniciado e as suas forças estavam se reunindo lentamente. E todos que realmente estavam naquele lugar estavam simplesmente em busca de uma coisa, que era vingança. E agora a Fórmula E estava no corpo de todos eles, nos principais heróis daquele mundo. Os outros até mesmo começaram a dizer que precisavam fazer isso por todos aqueles que caíram na guerra e também recompensá-los pela vergonha que eles sentiram antes. Um dos soldados até estava pensando que iria se vingar daquele cara por ter matado o seu irmão. Feng, porém, começou a pensar que os Filhos da Esperança não foram realmente capazes de matar esse monstro, mas alguma coisa aconteceu e realmente esse exército tinha se tornado mais poderoso do que antes e agora talvez eles teriam uma chance. E mesmo assim, eles tinham a sua determinação e eles trariam a paz de volta àquele mundo após derrotar aquele cara. E aquela equipe se denominava a equipe de Matadores de Deus. E eles agora estavam reunidos para atacar. Vemos então que agora eles estavam indo em direção ao teletransporte, que estava direcionado realmente ao local onde aquele monstro estava se escondendo. E basicamente eles iriam testar isso agora. Eles até mesmo estavam se perguntando onde estava o Mr. 9, já que realmente ele tinha dito para eles se encontrarem naquele lugar. Porém, o velhinho que estava lá começou a se queixar do porquê só eles estarem ali e aonde estavam na verdade os outros guerreiros. Nesse momento, o homem começou até a dizer que não tinha sentido os outros irem, já que eles são os únicos que receberam a Fórmula E e qualquer outro iria morrer se pisasse naquele lugar. O outro até começou a chamar ele de velho esquecido e ele começou a fingir que já sabia disso e que não precisava repetir para ele. E ele até mesmo começou a dizer que a sua memória estava ótima, enquanto aquele cara começou a ficar irritado dizendo que iria matar ele primeiro. Nesse momento então a irmã de Hilda perguntou se Feng estava traumatizado desde a última vez que ele tentou matar esse monstro. Porém, Feng começou a responder secamente, dizendo que ele ainda era jovem quando aquilo aconteceu e ter traumas era algo normal para ele, dizendo então que na real ela deveria se preocupar com ela mesma e não baixar a guarda quando eles entrassem naquele lugar. Porém, ela começou a olhar para ele e sorrir. Não sei se tem segundas intenções, mas tá bom. De repente, eles começaram a ouvir uma voz naquele galpão que estava dizendo que todos estavam preparados, então estava na hora deles mudarem de lugar. Eles nem mesmo sabiam como aquela voz estava vindo parar ali e nem de onde estava vindo. Porém, o Mr. 9 começou a informar que eles não deveriam se alarmar, já que ele tinha instalado comunicadores sem fio dentro de cada um deles com aquele remédio da mistura E que ele tinha lançado. Então, basicamente, ele estava guiando eles de uma forma bem estranha, dizendo então que eles deveriam avançar em frente e entrar naquele teletransporte, mas alguém que não tinha costume de fazer isso ou até mesmo tinha alguns traumas era o Feng. Feng, porém, perguntou se isso era realmente o que ele estava pensando, se realmente o Mr. 9 tinha se transformado em um portal, e ele disse que era isso mesmo, já que ele tinha ativado o teletransporte e encontrou o inimigo que desapareceu da mansão, e este era o portão que os levaria diretamente a ele, e ele também explorou o terreno deles e continuaria enviando instruções a todos eles, e eles rapidamente começaram a correr e entrar naquele lugar. E então, após isso, eles conseguiram se teletransportar em perfeita sincronia e chegar seguros do outro lado. Vemos então, porém nesse momento, vemos que as pessoas que estavam naquele lugar já tinham percebido que todos eles tinham chegado através daquele teletransporte e perguntaram como que aquele cara iria conseguir resolver isso. Ele, porém, começou a dizer que deveriam parar de irritar ele, já que aqueles caras eram só 6.000 pontos e ele tinha destruído o chefe muito mais forte do que aquilo em seu esconderijo, e todos eles deveriam parar de interromper ele, já que ele estava criando a sua heroína que iria derrotar todos eles. Porém, eles aparentavam ser simplesmente um grupo de nerds. Então o outro homem começou a dizer que eles não acreditavam que realmente ainda havia duas crianças da esperança que sobreviveram naquele lugar. Eles até mesmo conseguiram acordar o robô, que foi dividido em pedaços, e graças realmente a Deus, elas foram totalmente apagadas naquele instante. Eles estavam pensando que o Mr. 9 e também o Feng e o Arthur tinham sido destruídos, porém eles estavam vivinhos da Silva.
Um deles começou até a dizer ao diretor que eles não conseguiriam sair dali mesmo se estivessem vivos, já que eles moram naquele mundo chamado Moro. Esse homem, que é denominado como diretor, começou a dizer que ainda por cima eles deveriam estar muito alertas para que não houvesse nenhum problema, já que aquelas pessoas que tentaram realizar o plano para matar Deus naquela época ainda devem ter tido algum tipo de tecnologia para poder atacá-los. Aquele homem, porém, começou a gargalhar muito, dizendo que aqueles malditos cientistas foram todos transformados em monstros da fase inicial e eles estavam sendo mortos por inúmeros heróis todos os dias, já que quando acabava aquela fase, ela reiniciava e todos aqueles cientistas retornavam à vida também, só que realmente como monstros. De repente, então, eles começaram a observar algo flutuando dentro daquela sala e basicamente era uma tal de caixa galáctica, e eles disseram que não deveriam se preocupar com aquilo, mas aparentava ser algo muito importante. Então, vemos que a luta já tinha iniciado lá fora e basicamente todos aqueles caras já sabiam onde eles estavam localizados e até mesmo escondidos, e eles acabaram explodindo uma das paredes aonde eles estavam, e ela começou até mesmo a desmoronar com um dos ataques de Feng junto com a sua equipe. E o Mr. 9 estava se comunicando com todos eles, dizendo que o alvo realmente estava naquele lugar. A única coisa que eles precisavam fazer era destruir aquela parede primeiramente. Então, eles decidiram que Marlowe e ele iriam avançar e atacá-los, porém, todos os outros deveriam manter a curta distância e defendê-los. Porém, nesse exato momento, eles começaram a receber instruções da zona de segurança de que eles estavam vindo diretamente para eles. Eles não acreditaram como eles tinham descoberto a respeito disso. E o gordinho começou a ficar muito nervoso, já que poderiam ser as crianças da esperança, e eles não poderiam apagá-las na zona de segurança, e agora eles não sabiam mais o que fazer. Estranhamente, mesmo com aquele cenário de destruição, aquele diretor se mantinha tranquilo, dizendo que todos eles não deveriam entrar em pânico, e mesmo que não estivessem no mundo Moro, ainda poderiam esmagar eles com muita facilidade, já que eles deveriam pensar que eles sempre estiveram ansiosos para receber por visitantes, dizendo que agora ele poderia testar todos os seus designs nessas pestes. E ele ouviu aquilo e concordou com o boss. Até mesmo o outro começou a gargalhar muito, e eles começaram então a ativar o seu plano. Basicamente, a intenção deles era mandar vários monstros em direção a eles para tentar matá-los. E não era um monstro qualquer não, meu parceiro, eram os monstros mais poderosos. E Feng percebeu que o negócio ia ficar feio, já que agora eles teriam que lutar com monstros. Mas o pior problema é que na verdade aqueles caras poderiam mandar quantos monstros eles quisessem. Eles só precisavam de um tempo para continuar mandando mais e mais. O homem até mesmo começou a dizer que eles deveriam testemunhar os seus generais nos frutos do mar. E realmente, aqueles monstros eram do mesmo nível de Feng, porém, vemos que ele estava conseguindo se defender, mas com alguma dificuldade, principalmente porque o monstro era gigantesco e ainda por cima que era bem forte, lançando então Feng para bem longe, mas dessa vez parecia que ele tinha conseguido se defender, e aquele monstro estranho começou a sorrir enquanto batia no Feng, e ele com esse lançamento à distância acabou fazendo uma explosão e levantando uma grande quantidade de poeira, fazendo então com que outros ficassem preocupados com ele. Para você ter noção, Feng ainda era considerado um herói de nível médio, e um dos heróis mais poderosos começou a dizer que ainda faltava para eles poder de fogo. O Mr. 9 então começou a dizer àquela mulher que ela deveria começar a liberar o capa naqueles monstros, e então ela disse que precisava de um bom lugar para snipar. Então pediu para Hendrik para que ele pudesse construir um lugar para ela, e ele disse ele começou a dizer que para ele isso era muito fácil, e em instante ele criou um guardião de terra que realmente poderia construir tudo o que ele quisesse. Então de repente uma masmorra foi criada e ela estava bem lá no alto se preparando para poder atirar de lá. Em questão de instantes, a habilidade dela como sniper já estava ativada, e agora ela podia acertar com facilidade aqueles monstros.
E a habilidade junto com o tiro que ela usou se chamava Massacre Sonoro, e aquele ataque foi tão forte que destruiu por completo a cabeça daquele monstro, que era realmente muito forte, e de repente vemos que não ficou só por isso. Então ele começou a dizer que na verdade esses monstros não deveriam subestimá-lo, e ele ativou um ataque que começou a fazer com que magma surgisse e entrasse diretamente no corpo daquele monstro, enquanto ele dizia que aquele monstro deveria comer aquilo no inferno. Então após isso vemos que ele tinha sido completamente derretido e queimado, e ele foi realmente de F. E após isso aquele soldado já estava preparado e dizendo que talvez eles pudessem vencer essa batalha, porém o gordinho achava que não seria tão fácil assim, dizendo que isso na verdade era uma das coisas fracas que ele tinha mandado, e que se isso não era divertido para eles, ele iria mandar uma coisa nova que ele tinha acabado de preparar para eles. E meu parceiro, ele clicou no botão e falou que simplesmente iria mandar uma quantidade infinita desses monstros para eles. E em questão de segundos, tinham vários desses monstros naquele lugar, e o velhinho começou até a dizer que aquilo era ótimo, já que agora tinha um exército de frutos do mar na sua frente. O que precisávamos agora é de um Saitama com soco que acabava com tudo isso. Mas, continuando a obra, vemos que realmente aquela mulher e a sua sniper não ficaram à toa, ela continuou atirando a longa distância naqueles monstros. Pensando então que de alguma forma eles precisavam encontrar um jeito de conseguir atravessar aquilo, ou senão eles poderiam morrer ali mesmo, sem nem mesmo chegar na base do inimigo. E de repente houve outra explosão, e era Feng muito irritado com tudo aquilo, e usando a sua habilidade no seu corpo inteiro. Meu parceiro, basicamente o Feng estava usando tudo que ele tinha, e ele estava devorando todos aqueles monstros em fileira, e ele aparentemente estava usando toda a habilidade que ele tinha, e realmente o cara estava parecendo um monstro, já que ele estava usando essa habilidade para devorar tudo que estava na sua frente, e o cara realmente estava muito irritado, querendo vingança contra aqueles caras, dizendo que agora eles iriam realmente abrir caminho. Aquele homem, após ver a aura que Feng estava fazendo, disse que realmente mentes grandes pensam a mesma coisa, e ele então começou a virar a sua lança para ele mesmo. Então ele começou a ativar uma habilidade, porém essa habilidade era parecida com a de Feng, só que ele começou a ter um manto de ferro. Basicamente ele se tornou mais poderoso e modificou o seu corpo, se tornando então um herói que poderia se defender mais e ainda por cima atacar com muito mais força, usando essa habilidade. E os dois usando essa habilidade, com certeza eles conseguiriam abrir um espaço para poder chegar à base do inimigo, já que os dois agora estavam dando o seu máximo para poder destruir tudo o que estava vindo. E eles então começaram a cortar tudo o que estava na frente deles, com todas as habilidades deles. E em questão de segundos, as únicas coisas que você conseguia ver era a perna desses monstros cortadas e devoradas em questão de instantes, e sem contar que eles estavam derrotando mais de 20 em questão de segundos e continuavam avançando em direção ao monstro. Mr. 9 então começou a dizer que os poderes deles eram realmente incríveis, mas ainda estavam em desvantagem. Quanto mais rápido isso fosse, seria melhor para eles, mas quanto mais se arrastasse, menos chance eles teriam de ter sucesso nessa missão, dizendo que eles deveriam passar rapidamente pelo anel de luz. Então, mudando de cena, vemos que um monstro estava naquele lugar e estava implorando para alguém não matar ele mais, já que estava matando ele há 5 meses seguidos e matou ele mais de 6.000 vezes, e realmente ele não queria mais experimentar a morte. O nosso prota até começou a conversar com ele, dizendo que ele tinha que subir de nível de qualquer jeito, e não era culpa dele se ele era realmente um chefe e não um mob normal, já que chefes de elite só desapareciam completamente se a masmorra fosse removida, então ele continuaria reaparecendo ali em circunstâncias normais. Aquele monstro, porém, começou a ficar muito irritado, dizendo que tinha realmente tentado de tudo com ele, mas ele precisava ser capaz de matar o nosso prota de alguma forma. E então ele usou a sua transformação mais uma vez para ficar mais forte e tentar derrotá-lo. Porém, nessa situação, o nosso prota disse que ele realmente fez um bom trabalho como um boss secreto. Então, basicamente, o nosso prota com um dedo derrotou aquele cara. Meu parceiro, o cara tá apelão. Então, vemos uma notificação que ele chegou no nível 5.726. E enquanto o nosso prota estava farmando igual um louco,
Feng também não estava ficando para trás, derrotando aquela multidão de monstros que estava aparecendo na frente dele junto com seu aliado, mas aquilo realmente estava começando a se tornar muito cansativo. Mas independente de tudo isso, eles continuavam a sua batalha e continuavam avançando com todas as forças possíveis, mas algo inesperado poderia acontecer, já que eles estavam basicamente dando tempo àquele tal denominado Deus, mas eles eram só assistentes de outro cara que estavam organizando aquele lugar. Eles então começaram até a respirar fundo, já que eles estavam bem cansados, e mesmo assim eles tinham avançado pouco, já que eles ainda estavam bem longe do anel de luz que o Mr. 9 falou para eles chegarem perto. O outro até mesmo começou a pensar que aqueles monstros eram na verdade infinitos, e realmente eram, mas eles não perceberam ainda, já que a única coisa que eles conseguiam fazer eram avançar em pequenos passos, e em questão de segundo, aqueles monstros já estavam novamente na sua frente, e vemos então que a luta realmente estava ficando muito tensa, e aquele cara que estava lá atrás começou a lançar pedra naqueles monstros. Mas o mais interessante é que naquela luta, aquilo parecia ser realmente uma questão de vida ou morte, mas ainda todos eles precisavam reservar os seus poderes. Aquele homem, porém, começou a falar com o velho, que achou estranho dele ainda não ter se movido daquele lugar. O velho, porém, começou a dizer que ele só estava esperando o momento certo para poder agir. E agora era sua hora de começar a brilhar, sacando então uma espada bem grande das suas costas. Ele até mesmo começou a dizer que os dois ainda não tinham avançado muito, já que eles aparentemente avançaram 45% do caminho, mas aquela distância só tinha sido um pouco encurtada. Falando então que deveria deixar ele levá-los até o resto do caminho, e ele saltou com uma grande distância e realmente ele conseguiu chegar perto daqueles caras rapidamente. Então ele começou a ativar a sua habilidade e se juntou à luta com os outros dois. E meu parceiro, esse velho literalmente caiu no meio dos monstros e começou a ativar sua habilidade. Ele transformou aquela espada em uma arma gigantesca e começou a girar ela no meio de todos aqueles monstros. Basicamente, eles tinham sido cortados no meio em grande quantidade e em grande distância. E aquele homem disse que realmente aquele velho não estava para brincadeira, enquanto ele tinha esse ataque todo para poder usar. E ele, porém, só estava repetindo que as crianças deveriam correr enquanto ele abria caminho para que isso pudesse ser realmente útil. E ele começou a lançar até mesmo aquela espada em direção a todos aqueles monstros com muita força. E aquilo abriu realmente um grande caminho para que todos eles pudessem passar até aquela luz. Mas o mais louco foi que os dois pensaram em subir em cima da espada e eles foram lançados juntos com ela enquanto ela atravessava todos aqueles monstros durante o caminho. E meu parceiro, aquilo realmente foi loucura. E então aquele cara começou a pensar que definitivamente aquilo iria dar errado, então ele precisaria usar outra coisa. Dizendo que então, infelizmente, eles conseguiram e eles deveriam ter colocado uma rede de segurança mais forte, algo até mesmo como um laser, ao redor daquele anel de luz, mas agora eles conseguiram e não tinha mais o que fazer. E agora, finalmente, eles estavam dentro da área aonde esses tais deuses estavam localizados. Porém, aquele gordinho, que era um dos caras lá, não iria deixar isso tão facilmente, então ele começou a sorrir maleficamente, dizendo que eles ainda tinham alguns truques na manga. E nesse instante, meu parceiro, ele começou a rir e disse que também já estava na hora dele poder usar isso. E então, com um clique no teclado, ele ativou mais uma vez algum monstro que iria em direção a eles. E enquanto Feng e aquele outro cara avançavam, eles só pensavam que eles deveriam ficar muito espertos, já que não sabia o que poderia aparecer a qualquer momento. Mas de repente, eles pensaram que talvez devessem se separar naquele lugar. Então, o outro disse que era uma boa ideia e qualquer coisa ele gritasse se encontrasse algum inimigo. Porém, em questão de segundo, eles olharam para trás e tinha um monstro com uma silhueta perguntando aonde eles estavam indo. E basicamente, era uma voz poderosíssima que estava basicamente para poder segurar os dois ou matá-los naquele lugar, dizendo então que seria o guia deles e mandaria eles direto para o inferno.
Eles, porém, começaram a olhar para aquela mulher como se ela não fosse nada. Então, aquele homem começou a dizer que era bom, já que o inimigo tinha aparecido bem na frente deles, ativando então a sua habilidade de raio. Porém, ela de repente usou algo com sua mão que fez com que uma massa crescesse e fizesse uma defesa para ela. Basicamente, uma massa que parecia um corpo humano. E de repente, aquele cara ficou assustado com isso, já que o ataque dele, que era do nível 100, não tinha perfurado aquela defesa. Ele começou a se perguntar o que estava acontecendo. Então, aquela mulher pegou um pedacinho da massa e resolveu lançar em direção a ele. Só que de repente, meu parceiro, aquilo lá foi realmente com muita velocidade, não dando nem tempo dele conseguir desviar. Então, ele decidiu realmente fazer algo a respeito, mas aquilo já era tarde demais e basicamente aquela massa cresceu em cima dele. E Feng só conseguiu perceber depois que o cara estava debaixo de tudo aquilo. Então, após isso, ele tentou usar sua habilidade para poder cortar aquela massa, porém não tinha causado quase dano nenhum, mesmo ele usando toda a sua força. E nesse instante então percebeu Feng que ela estava transformando pedaços de coisas em carne e realmente em pedaços gigantes. Ela poderia moldar basicamente igual aquele mestre cogumelo que eles tinham derrotado. Porém, o seu amigo usou a sua habilidade para poder destruir aquele monte de carne e poder sair ileso de lá. E ele então disse que Feng deveria ir em direção a quem estava responsável por tudo isso, deixando então a responsabilidade de derrotar aquela mulher com ele. Porém, nesse instante, Feng só concordou com ele, já que realmente ele não teria uma boa vantagem contra essa mulher. Mas era claro que ela não iria deixar isso acontecer tão facilmente, então já começou a atacar Feng enquanto ele estava correndo em direção ao lugar que provavelmente era a base deles. E após isso, vemos que uma corrente elétrica começou a passar do lado de Feng e atacar diretamente aquela mulher. E aquele monstro começou a dizer que ele era o seu real oponente e que ela deveria se concentrar nele. Ela então nesse instante começou a dizer que realmente ele seria o primeiro que ela iria matar, sem problemas nenhum. Enquanto isso, Feng conseguiu passar daquilo, mas aquela mulher começou a usar a sua técnica Free Flow. Basicamente, ela também tinha essa habilidade. E meu parceiro, ela pareceu um monstro feioso atrás dela, e ela realmente não estava para brincadeira, enquanto aquele cara já estava usando toda a sua habilidade para tentar manter ela sob controle. Agora, a luta ia ser realmente feia. Mas a vida não é feita de morango, e enquanto Feng estava correndo, basicamente um monstro perguntou aonde ele estava indo, e era um monstro gigantesco com mais de 4 espadas na mão, meu parceiro. Agora o negócio ia ficar feio até mesmo para Feng. E enquanto isso, os soldados na parte de fora estavam se esforçando ao máximo para poder manter aqueles monstros sob controle, e até mesmo aquele cara da terra estava criando golems de terra para poder atacar aqueles monstros e derrotá-los. Ele estava tentando ao máximo usar as suas forças para poder ajudar o velho, porém realmente aqueles monstros não estavam para brincadeira, e um deles acabou saltando em direção a esse cara que controlava o golem. Porém, aquela moça que estava na base para poder atirar, ela conseguiu salvá-lo atirando na cabeça dos dois monstros ao mesmo tempo, e depois disso ela começou a fazer uma grande rajada de tiro ser disparada em direção àqueles monstros. Então vemos que ela basicamente também estava ficando cansada depois de usar tanto a sua habilidade, mas ela continuava atacando. Mas o real problema é que aqueles monstros continuavam vindo e até mesmo agora estavam tancando o tiro dela. Mas o principal motivo para isso é que ela na verdade estava quase sem energia. Porém, nesse momento, aquele homem começou a dizer que eles poderiam aguardar, já que o velho tinha habilidades de cura. Mas algo estranho estava acontecendo. Ele se perguntou aonde o velho estava. E meu parceiro, algo estranho aconteceu. Ele avistou o velho, porém ele estava sem alguns dedos. E ainda por cima, o velho estava quase sendo devorado. No último episódio, o velho estava sendo basicamente devorado e ninguém conseguiu ajudar ele. Me ajuda aqui, pô. Toma. Nice. O aliado dele já começou a perguntar como que aquilo era possível, principalmente porque o cara conseguia se regenerar de qualquer coisa. Nesse momento ele já começou a reclamar com o Mr. 9, dizendo que ele deveria ter deixado pelo menos ele retornar. O Mr. 9 então já começou a explicar que ele não poderia ter chegado tão longe, quando ele decidiu ajudar o Feng e o Barlow a entrar naquele circo de luz, ele estava preparado para se sacrificar.
Aquele homem então começou até a se lembrar das palavras do velho, dizendo que ele não gostaria de ver o seu povo ser controlado por outra pessoa, e se ele tivesse que abrir a vida dele para mudar isso, ele faria completamente de novo. Então, esse homem começou até a se remoer por dentro, lembrando das palavras do velho, dizendo que agora ele iria lutar. Porém, Feng começou a explicar que eles deveriam manter aquela posição e defendê-la, já que se os monstros passassem pelo teleporte, basicamente toda a última chance que eles tinham construído seria completamente devastada por aqueles monstros. No último dos casos, Mr. 9 se autodestruiria. Porém, esse homem perguntou se realmente ele precisava ficar ali defendendo e se ele tinha realmente tanto medo assim de morrer, já que ainda por cima eles tinham a atiradora. Nesse momento eu já comecei a pensar que esse homem nem deveria estar na equipe. Mr. 9, já sendo sábio, já começou a dizer que entendia como ele se sentia por ter perdido um companheiro de longa data. Mas, pior do que isso, era todos eles morrerem de uma forma idiota, que eles poderiam no mínimo perecer todos juntos no final, juntando as forças ao máximo. Dizendo que mesmo assim, eles ainda tinham esperanças de vencer aquela luta. Porém, o homem começou a ficar mais irritado ainda, dizendo que eles não tinham esperança nenhuma, e ele achava que ele e a Vega agora deveriam simplesmente deixar ele pra lá e ir lutar para chegar no Círculo de Luz. Porém, nesse exato momento, o Mr. 9 disse que não estava falando sobre ele, mas sim sobre alguém que estava vindo. Aquela mulher já começou a ficar ligada porque alguém estava entrando no teleporte, pensando que talvez fosse um inimigo, e talvez a base deles estivesse comprometida. Mas, na verdade, aquele homem começou até a ficar com medo, já que tava vindo inimigo de trás e agora da frente também. Meu Deus do céu! Então, quem surgiu na verdade diante de todo aquele caos e aquela situação totalmente perigosa foi o nosso protagonista, com uma vibe totalmente diferente e ainda por cima, bem bonitão, preparado para acabar com aqueles nerds pilantras. Porém, do outro lado, vemos que as coisas não estavam tão simples assim. Antes que o nosso protagonista chegasse, aquele cara que estava lutando contra eles tinha ficado completamente deformado. Meu parceiro, o cara tava quase se transformando em uma almôndega, de tanto que ele apanhou para aquela mulher. Até mesmo começou a debochar dele, perguntando se ele realmente se achava como um líder de uma grande família, já que ele estava nessa situação deplorável. Então ele disse que como ela ousou transformar ele naquilo, ele iria acabar com a raça dela. Ele até mesmo começou a dizer que não poderia ser tão poderoso igual o seu irmão mais novo, mas ele iria derrotar de algum jeito esse vilão, dizendo que ele era um herói supremo, mas com certeza ele conseguiria matar essa mulher. Ela então já começou a debochar mais dele ainda, dizendo que com certeza ele falava muito para alguém que estava prestes a se tornar a refeição dela, e ela achava que não havia mais motivo para engordar ele, já que ele já estava pronto. E ela já partiu pra cima dele com aquele monstro que tinha um garfo na mão, na intenção de devorar o cara mesmo, mano. E ele percebendo isso, ele tinha que fazer alguma coisa, porém, ele foi atacado. E um pouco mais à frente daquela batalha, Feng se encontrava basicamente contra as paredes, já que ele não conseguia derrotar aquele monstro com mais de 7 espadas, e aquele monstro continuava encarando ele, dizendo que ele era realmente bem fraco. Até começou a debochar de Feng, dizendo que não tinha como evitar essa batalha, dizendo que sabia todos os movimentos de Feng, e além disso, ele tinha mais espadas do que ele, então ele não conseguiria cortar ele de forma nenhuma. A única solução seria que ele se matasse naquele momento, e Feng, ouvindo isso, pensou que realmente talvez fosse uma boa ideia. Mas ele pensou que ele teria que usar todas as suas forças para derrotar esse monstro, assim ele poderia abrir espaço para o seu companheiro, que na verdade nós sabemos que não está tão bem. Então, após isso, ele começou a se lembrar daquele contrato que ele tinha feito há muito tempo, que é um contrato que permitia que ele tivesse, basicamente, os poderes mais apelões de todos os tempos. Mas é claro que isso custaria muito, e seria a sua expectativa de vida, de acordo com o poder que ele usasse. Vemos até mesmo que um dos operadores estava com uma certeza absoluta de querer ver esse poder em ação, porém, Feng achou que ele não era digno e nem mesmo mostrou esse poder para ele, dizendo que isso realmente era muito fora do comum, já que sua vida estaria em jogo. Feng, porém, tinha perdido muito sangue, e ele pensou que se ele já fosse morrer de qualquer forma, seria uma pena se ele não usasse esse poder agora. Então, ele pensou que esse era o momento perfeito.
dizendo ao monstro que iria aniquilar ele com a arma que estava dentro do seu corpo. Meu parceiro, agora o negócio vai ficar louco. Enquanto isso, do lado de fora, aquele homem que estava reclamando pra caramba com o Mr. 9 estava usando toda a sua habilidade para defender ao máximo aquele portal e ainda por cima defender aquela mulher e eles. Então ele estava se transformando em lobo e derrotando o máximo de monstros que continuavam vindo. Porém, não adiantava quase nada, já que aquela quantidade de monstros era infinita e quando ele derrotava um, aparecia mais 4 para ele poder derrotar. E realmente ele estava bem cansado daquela situação. Enquanto ele continuava atacando e mandando todos aqueles monstros irem direto para o inferno. E independente do que estava acontecendo, aquela mulher já estava ficando sem energia de tanto atirar balas para todos os lados. Porém, um daqueles monstros conseguiu chegar perto da torre onde ela estava, destruindo ela por completo. E nesse momento, ela estava caindo junto com os destroços. E basicamente, seria o fim dela se aquele monstro pegasse ela. Infelizmente, o lobo estava em uma distância que ele não conseguiria ajudar a senhorita Vega. Porém, no instante que ele se distraiu, acabou tomando um socaço na cara daqueles monstros, fazendo então com que ele fosse derrubado no chão. E nesse momento, agora, a senhorita Vega estava somente por ela. E ela estava caindo daquela torre, já pensando que iria morrer, e porque ela tinha dado o melhor dela. Porém, o nosso protagonista apareceu e ajudou ela, dizendo que ele resolveria tudo isso em questão de instantes. E ele então levantou a mão, ativando a sua habilidade de arma. Só que, meu parceiro, essa habilidade, ela destruiu tudo que estava na frente. Ainda bem que o lobo estava no chão, dando então uma grande vantagem para eles continuarem protegendo aquele teleporte. Enquanto isso, ele começou a dizer para que ela não desistisse, já que a luta ainda não tinha acabado, e provavelmente Feng e os outros dois estavam lutando. E vemos que aquela mulher continuou atacando o alquimista com essa habilidade roubada dela. E o alquimista, vendo que ele não conseguiria se mexer, a única coisa que ele tinha era suas 2 pernas e um braço e um olho ainda para poder enxergar. Ele percebeu que ele teria que desviar disso de uma forma incrível. Porém, a mulher pensou que com certeza ele não resistiria e não teria como escapar. Mas depois que a fumaça abaixou, simplesmente ela ficou espantada, já que o cara tinha desaparecido completamente. Então, em questão de segundos, ela pensou que ele só poderia estar em um lugar, e ela começou a olhar para cima. Em questão de instantes, aquela bolota de carne, meu parceiro, estava bem alta, e vemos que ela ficou surpreendida, já que basicamente a armadura do alquimista era o que dava poder a ele, e ela tinha sido completamente quebrada, e não deveria haver nada que ele pudesse transmutar em poder. Mas nesse instante vemos que ele tinha usado uns pedaços da parte do corpo dele para poder transmutar, deixando a mulher maluca, meu parceiro, porque ela não achava que ele realmente usaria a parte do corpo gordo dele como ingrediente para poder matá-la. E realmente ela perguntou se o desejo dele era morrer. Enquanto ele caía, ele gritou para ela que ele não tinha escolha nenhuma a respeito disso, e foi ela que pediu por isso, chamando ela de vagabunda. E então ele decidiu usar um último ataque, aquele a qual usaria o seu corpo inteiro para poder derrotar aquela mulher. E ele então fez algo muito inusitado, ele transformou o seu corpo inteiro em metal, basicamente um sacrifício por completo. Enquanto aquela mulher via aquela bola gigantesca caindo em cima dela, a única coisa que ela teve chance de gritar foi não, e o resto você já sabe, né? Ela tinha sido completamente esmagada depois disso. Porém, infelizmente, por causa disso, o alquimista acabou se transformando completamente em metal, e a partir disso, não tinha como mais ele voltar à vida. Só tinha mais alguns segundos de vida, e ele basicamente estava se lembrando do momento que ele estava junto com seu irmão, já que agora ele tinha dado o seu melhor para poder vingá-lo, após ele ter morrido por um daqueles seres que se chamavam Deus. Mas mesmo diante disso, ele se sentia muito feliz por ter lutado até o fim com todas as suas forças. Mas incrivelmente, aquela mulher conseguiu sair com um pedacinho dela vivo, mas ela estava muito frágil e rindo bastante porque ela tinha sobrevivido. Mas o nosso protagonista chegou e deu um fim naquilo, esmagando ela como se fosse uma barata. Mas infelizmente, ele ficou muito triste por ter chegado tarde demais, e basicamente agora ele só poderia ajudar o Feng, já que esse mano agora estava morto.
Mas essa era a questão, ele não sabia aonde o Feng estava. Feng, porém, naquela luta, começou a soltar as duas espadas que estavam na sua mão. E ele colocou uma das suas mãos em seu peito e de repente, meu parceiro, começou a sair uma espada de lá. E vemos que ela estava flamejante, como se estivesse pegando fogo. E quando ele retirou, aquilo parecia de outro nível, sem contar que realmente aquela espada iria ser realmente tirada do seu coração. E com isso, a vida dele iria ser drenada. Porém, aquele monstro ainda estava muito confiante, pensando que na verdade ele não conseguiria vencer, mesmo com essa espadinha que só brilhava. Porém, Feng começou a dizer que aquela era uma arma mortal e ele deveria se preparar para morrer. Enquanto ele ativava a habilidade da espada, ela começava a soltar até mesmo relâmpagos em volta dele, de tão louco. Porém, aquele monstro começou a rir mais ainda, começando então a debochar de Feng porque a espada dele não parecia nada letal. Então o monstro Plankton diz que como isso era tudo o que ele tinha, já estava na hora de determinar o seu fim naquele lugar. E ele também iria usar todo o seu poder para poder matar Feng. Ele então juntou todas as espadas dele em uma direção e começou a lançar um poder que saía dele diretamente para Feng. Porém, Feng naquela situação viu que teria que usar muito da sua vida para poder acabar com aquele monstro, dizendo até mesmo adeus ao mundo, já que ele não sabia se sairia vivo. E ele, meu parceiro, liberou muito, mas muito poder em direção ao monstro, e aquilo estava basicamente devorando a essência que o monstro tinha atacado nele. E o monstro, vendo aquilo, não acreditou que isso realmente era possível, porém Feng estava usando o seu poder ao máximo para poder derrotar aquele monstro, principalmente porque ele queria vencê-lo de qualquer jeito, e então ele aumentou mais ainda a dose de poder, e quando ele fez isso, aquele monstro em questão de instantes começou a evaporar e a desaparecer na sua frente, pensando então que ele realmente não deveria ter dito isso de Feng. Em questão de segundos, o monstro tinha se tornado pó e tudo que estava na frente de Feng também, mas de repente a espada que estava na mão dele começou a desaparecer. Feng começou a pensar que só poderia ter um motivo para isso, e nesse momento o nosso protagonista tinha chegado e ele estava muito feliz por ter encontrado Feng novamente. Porém, Feng nesse momento começou a dizer aos 75 e esse era o máximo que ele poderia fazer para poder ajudá-lo, dizendo que o resto estava com ele. Porém, o nosso prota começou a correr na direção dele, mas, incrivelmente, ele já tinha se tornado pó. E suas últimas palavras foram adeus 75. Nosso prota então começou a se culpar, pensando que se ele tivesse chegado antes, ele no mínimo poderia ter ajudado a sua equipe. Mas de repente ele começou a ficar com muito ódio, já que isso tudo era culpa daqueles caras. Enquanto isso, esses líderes que estavam lá em cima estavam completamente irritados, já que eles estavam loucos e estavam até mesmo colocando suas vidas em risco para poder matar os monstros que ele tinha projetado. E o outro começou a avisar que alguém até mesmo tinha arrombado a casa e eles chegariam em breve. Enquanto isso, o chefe daquele lugar começou a dizer que eles deveriam parar de entrar em pânico, já que eles tinham criado mais do que apenas um ou dois monstros, então deveriam simplesmente jogar mais nele e tudo ficaria resolvido. E nesse instante, meu parceiro, o nosso prota estava vindo com tudo, e eles estavam lançando os bosses mais poderosos para ele derrotar. Eles até mesmo começaram a rir. E ele começou a dizer que aquele monstro que ele tinha colocado era de aço puro e sua defesa era incrível, ele tinha muito HP e ainda por cima era a sua melhor criação até agora. E aquele monstro partiu então em direção ao nosso protagonista e ele com o dedo ativou a sua habilidade de explosão, derrotando de imediato aquele boss com um simples ataque, o que deixou aquele operador completamente em pânico, já que o nosso protagonista aparentava ter 50 anos de força ilimitada. Porém, o nosso protagonista estava tão irritado que sabia que eles estavam vendo ele e mandaram eles colocarem a bunda deles naquele lugar, dizendo que iria acabar com todos eles. Porém, ele começou a ir em direção à porta e percebeu que seria aquele lugar que eles estavam. Então ele começou a dar passos bem tranquilos, sabendo que iria acabar com cada um deles que estava naquele lugar. E o homem começou a ficar apavorado, já que basicamente o Arthur estava em um nível completamente diferente e nem eles mesmos poderiam criar monstros de níveis tão altos assim.
E outro começou a gritar dizendo que ele já estava muito perto deles e que eles não tinham montado nenhuma defesa ali porque nunca pensaram na mente deles que alguém chegaria tão longe para poder matá-los. E o nosso prota já estava na porta preparadíssimo para poder matar todos eles. Então ele ativou a habilidade dele mais simples para poder só destruir a porta, já que ele queria ver aqueles caras sofrendo. E o chefe daquele lugar começou a gritar aos dois, chamando eles de idiotas para que eles se aproximassem e protegessem a Caixa Galáctica. E de repente, aquela porta explodiu junto com a parede, voando alguns destroços em direção a eles. O nosso prota veio destruindo tudo que ele encontrava pelo caminho, porém, aqueles três estavam fugindo em direção ao cubo que poderia mudar tudo isso. Porém, quando aquele homem conseguiu escalar, literalmente, já quem estava na sua frente era o nosso protagonista, e ele ficou totalmente assustado, não acreditando na visão que ele estava tendo, já que o cubo que poderia mudar o mundo inteiro estava ali, bem na mão do nosso prota agora. Gritando então aos seus dois assistentes que deveriam encontrar uma forma de proteger o cubo de algum jeito. Porém, eles já derrotados no chão, disseram que não tinham nenhuma ideia do que fazer ao diretor Shu, e o diretor então teve uma ideia que poderia ser a última a ser usada, basicamente sacrificar os dois e transformá-los em monstros. E nesse momento, eles começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo, e aquele cara começou a usar uma marca que estava na sua mão para transfigurar o corpo deles, transformando eles em bosses super poderosos. O que aconteceu foi que o corpo dele saiu basicamente para fora e se transformou completamente em um monstro super apelão. E enquanto isso, o nosso protagonista observava bem tranquilo protegendo o cubo, enquanto via aqueles dois monstros agora que eram super OPs vindo em sua direção. Aquele diretor tinha dito que tinha usado a caixa para transformar aqueles dois idiotas durante o sono deles, e agora ele tinha duas armas poderosas para atacar o nosso prota, dizendo que essa não era suas duas maiores criações e não tinha como vencer elas de forma nenhuma, dizendo então que eles deveriam atacar o nosso prota e matá-lo. E nesse momento, os dois avançaram em direção ao nosso protagonista, porém, ele se sentia muito tranquilo vendo aquela situação. Simplesmente, ele começou a levantar a mão e ativar a sua habilidade, e em questão de instantes, ele ativou um super canhão nuclear, meu parceiro. E aquilo foi simplesmente algo que eles não esperavam. E aqueles bosses que pareciam ser super apelões desapareceram em questão de instantes com um ataque do nosso protagonista. Aqui o diretor já tinha cagado na calça já e aceitado que era o fim dele, dizendo que aquilo poderia ser impossível de se fazer, mas o nosso protagonista tinha feito. E agora a questão mais importante é que o nosso protagonista tinha que descobrir como parar o reset do mundo. Porém, esse diretor Shu não iria entregar tudo tão fácil assim. Se lembrando então do seu passado, aonde o seu chefinho tinha dito para ele parar de sonhar, dizendo bem que ele não poderia mudar o mundo com aquele jogo de porcaria dele. Ele basicamente era um CLT que vivia sendo humilhado e explorado pelo seu chefe, dizendo até mesmo que ele deveria acordar e tudo que ele tinha pertencia ao seu chefe agora, e apenas deveria fazer o seu trabalho ou se sentir à vontade e cair fora daquele lugar. Enquanto continuava dizendo que ele não bastava saber criar um jogo e que o mercado era como um campo de batalha e ninguém iria dar tempo para ele poder experimentar o mercado. E falando nele, ele começou a humilhar o jogo, falando então que esse jogo que se chamava Mundo Moro, que ele estava desenvolvendo, era um completo fracasso e ele deveria simplesmente desperdiçá-lo na lixeira. E vemos que ele continuou dizendo a história dele, dizendo que agora o seu mundo iria ser um sucesso, dizendo então que o nosso protagonista não iria conseguir ter o sucesso dele, já que ele já tinha conseguido fazer o seu plano por completo. Porém, o nosso protagonista virou e perguntou se ele tinha alguma esperança naquele momento. E continuou dizendo que se essa esperança era o cubo, ele iria destruir o cubo e eles juntos. Porém, o homem de imediato achou estranha a ideia do nosso protagonista e começou a gargalhar, dizendo que realmente, se ele quisesse fazer isso, ele não iria conseguir. E ele começou a rir mais ainda, dizendo que era completamente inútil matar ele nesse nível de progresso, já que agora, basicamente, o mundo inteiro já estava sendo transformado. E a única coisa que eles estavam querendo era tempo. O nosso prota vendo esse cara percebeu que ele é completamente biruleibe mesmo.
Enquanto ele continuava dizendo que o programa já tinha sido completamente implementado no mundo e que agora que ele tinha certeza que o upload já estava concluído, então o mundo Mouro 2.0 já estava começando a ser criado. Porém o nosso prota ainda achava que não era tão rápido assim, mas o mundo já estava pela metade dominado pelo programa, e nesse momento vimos que até alguns heróis estavam lutando, só que de repente a espada dele começou a desaparecer e a se transformar literalmente em uma pá, o que era mais estranho ainda, e sem contar que o monstro que estava lá desapareceu e ele de imediato se transformou em um Lego plantador. Basicamente o mundo todo estava se rebobinando e até mesmo o operador que transformou o nosso protagonista estava indo de F também, se transformando em um agricultor, e não só ele, como também toda a família que o nosso prota tinha ajudado, e até mesmo aquela mulher que tinha dado um beijo nele, e a única coisa que ela pensava nesse último momento era no 75. Pensando então que tudo estava nas mãos do 75, já que a mão dela basicamente estava desaparecendo. E então, o vilão já começou a dizer que apostava que todos os aliados deles que estavam fora daquela zona tinham sido completamente modificados, deixando o nosso prota tão irritado que acabou chamando ele de escória. E então, o nosso protagonista pegou ele pelo colarinho e levantou ele, dizendo então que iria acabar com a raça dele, porém o homem continuava rindo, já que ele tinha uma carta na manga. Basicamente, se ele morresse, ele tinha programado para que o mundo todo desaparecesse, incluindo o lugar aonde eles estavam. Então o nosso protagonista começou a ficar muito irritado, mas ele teve um plano e de repente começou a sorrir. Mas agora a pergunta tinha mudado. O nosso protagonista perguntou se esse homem se achava intocável, já que ele não podia morrer, não importaria se ele sofresse um pouco com a Belle, chamando ela então para fazer ele sofrer um pouco. Porém, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Então ele perguntou qual era o motivo dele estar sendo solto de verdade, e a Mr. Belly já segurou nele e lançou ele na parede com toda a força, quase quebrando as costas do cara, e a senhorita Belly apareceu na frente dele, a intenção de quase matar e curar ele novamente. Nosso prota pediu que fosse do jeitinho que o pai dele tinha ensinado para ele. E basicamente seria um sofrimento eterno se ele não cooperasse com o nosso protagonista, e nesse instante ela começou a perfurar ele e reanimá-lo, trazendo ele de volta à vida, e isso ela fez incontáveis vezes, até mesmo para que ele não morresse, e o sofrimento infelizmente continuava piorando mais e mais. Ela até mesmo pisava nele e amassava ele várias vezes com o seu pé. Arthur então começou a explicar que tudo isso na verdade era uma ilusão, já que ela conseguia comandar a mente dele e enganar os sentidos, fazendo então com que ele sofresse mais ainda e sentisse cada dor de uma forma agoniante, já que tudo estava se passando na mente dele, mas aquele homem não iria aguentar por muito tempo. O nosso prota então, após ele sofrer por muito tempo, disse que talvez ele parasse se ele fizesse a atualização do mundo Mouro parar também. E nesse instante a senhorita Belly continuava brincando com ele, perguntando se ele iria ouvir ou não, e já que ele não queria cooperar, agora dessa vez ele iria sentir como é morrer esmagado. O cara começou a tremer tanto na vara, então depois de sofrer tanto, ele aceitou dizendo que iria ajudar o nosso protagonista, já que a única coisa que acontecia ali era que o nosso prota só teria que esperar a vida inteira. Então a Mr. Belly jogou ele no chão e ele perguntou como ele poderia parar aquilo. O homem então começou a explicar ao nosso protagonista que para que ele fizesse isso, ele deveria colocar os dois braços lá dentro e tocar na caixa galáctica, mas estava meio suspeito isso aí. Quando ele fez isso, o homem começou a explicar que a caixa fazia tudo o que ele desejasse. Ela poderia mudar tanto a realidade, assim como construir um jogo novo de simulação. E o nosso protagonista, ouvindo isso, pensou que na verdade era bem simples, já que com isso ele poderia mudar o mundo novamente para o que era antes. Explicando também que na verdade a Caixa Galáctica não era uma máquina do tempo. Como ele tinha dito, ela poderia dobrar a realidade como um jogo de simulação e realmente criar e modificar qualquer coisa. Explicando também que se ele tentasse mudar o mundo Mouro ao que era antes, ele precisaria se lembrar de tudo sobre o mundo com precisão, e se o mundo não voltasse a ser o que era, ele poderia acabar fazendo os seus amigos desaparecerem. Dizendo então que a única coisa que ele poderia fazer era parar o 2.0 e mudar o mundo ao seu gosto, mas não poderia trazer todos os seus amigos que morreram durante a guerra.
e até mesmo o seu pai Boss. Mas mesmo assim, o nosso prota disse que iria parar o 2.0, reviver o seu pai, o Black Fang, e então iria destruir esse cara de uma vez por todas. Porém, nesse exato momento, um homem começou a gargalhar muito, dizendo ao nosso protagonista que isso era, na verdade, impossível de ser feito. Ele tinha acabado de explicar, chamando ele até mesmo de burro, dizendo que isso seria até mais impossível do que transformar a Terra ao que era antigamente. Já que basicamente, quando esse velho tinha descoberto sobre essa caixa no mundo, ele resolveu ativar um programa e basicamente era o que ele queria, já que a vida do controlador estava ligada à Caixa Galáctica, e se matasse ele, a caixa desapareceria, e tudo que ela criou ou modificou também iria desaparecer. E agora que o nosso prota era um controlador, tudo o que acontecesse com ele, aconteceria com esse velho também, já que agora os dois iriam sofrer juntos o mesmo destino. Dizendo então que ele não poderia julgar ele, exceto se ele também morresse. Porém, o nosso protagonista já tinha passado por tanta coisa, e ele era um dos 75 que tinham morrido. Ele sabia que realmente se sacrificar ali iria valer muito a pena, então ele iria fazer isso. Porém, o homem não acreditou e começou a gritar o nosso protagonista dizendo que ele era maluco. Arthur estava totalmente disposto a fazer esse sacrifício. Então, nesse momento, ele começou a ativar o cubo e o homem começou a gritar pensando que ele não seria louco para fazer isso, e o cubo começou a se energizar e o mundo inteiro começou a ser modificado mais uma vez, só que dessa vez era para um novo update, e nesse momento vemos que tudo tinha sido resetado. Então começou a perguntar o porquê que eles tinham que vir ali no meio do nada para poder lutar com monstros, e basicamente a sua equipe anterior estava novamente viva, até mesmo aquele amigo de infância. Só que nesse momento o amigo dele começou a explicar que aquela era uma ilha onde os monstros se reuniam. Basicamente, o nosso protagonista tinha feito uma ilha onde havia muitas masmorras de monstros, então eles deveriam ter muito cuidado lá. Basicamente, eles estavam caçando os monstros naquele lugar. A senhorita Hilda ainda continuou dizendo que eles tinham que cuidar dos outros heróis, já que alguns deles tinham poderes além do conhecimento deles, e poderiam ser uma ameaça ainda maior que o monstro, principalmente porque tinham alguns que se rebelavam. Então o melhor amigo do Jean começou a dizer que foi por isso que ele gastou dinheiro contratando um profissional. Ela porém disse que não precisava, mas meu parceiro, o garoto Fang, estava de volta. O motivo agora que Fang queria continuar vivo é porque diziam que havia uma masmorra que estava somente onde os melhores heróis dignos poderiam ir, que era uma mansão. Ele se perguntaria quando ele seria poderoso o suficiente para poder entrar lá e desafiar o chefe daquele lugar. E vemos que havia monstros, porém o nosso protagonista tinha tido uma ideia maravilhosa. Ele transformou aqueles 3 idiotas que tinham desafiado o mundo nessa criatura hipódima, e que também fazia com que eles sofressem a sensação de morte todos os dias. E então ele até pensou em reverter o seu pai Boss, deixando ele num tamanho pequenininho, até mesmo perto de uma caneca, e a Miss Belly até mesmo achou isso fofo. Mas mesmo assim, ele continuava sendo um boss e muito poderoso. Essa foi a vingança do nosso protagonista contra o boss por ter matado ele mais de 75 vezes. Vai tomando. Ele até mesmo tinha se esquecido aonde estava 75 e perguntando aonde ele estava, já que depois que ele assumiu o trono, ele nunca mais voltava naquele lugar. Basicamente, não estava visitando seu pai com frequência. E a Miss Belly até disse que ele não deveria ficar assim, já que ele estava muito ocupado recentemente e não poderia fazer uma visitinha. E basicamente, o que eles ainda estavam tentando fazer era que o Mr. 9 tentou muitas inúmeras vezes táticas diferentes para tentar matar ou quebrar o elo daquelas 3 pessoas que tinham colocado as mãos naquele cubo anteriormente, para que eles pudessem então ter uma vingança completa. Talvez se ele não conseguisse realizar isso, talvez o nosso protagonista nunca conseguiria sair daquela masmorra. Porém, ele começou a dizer que não teria problema, já que a sua intenção era se sacrificar. Já que ele também não se importava de ser um monstro super apelão e era melhor do que ser morto por outras pessoas. Mas ele se perguntava quando ele poderia ver novamente o Fang. E em que circunstância isso poderia acontecer, já que ele estava ansioso para encontrar o seu irmão novamente.
E infelizmente chegamos ao final, e eu agradeço muito por vocês que acompanharam até aqui. Não esquece de deixar um like e hypar o vídeo do canal. Valeu pessoal, até a próxima vez, hein? Valeu!